Você já percebeu como, em um simples segundo, tudo pode mudar? No minuto 103 da história de Zungo Barrigudo, existe um detalhe tão pequeno que quase ninguém viu, mas que transforma completamente o sentido da cena. Parece apenas mais um episódio hilário e assustador ao mesmo tempo, mas quando você olha de perto, descobre que por trás do riso existe algo muito mais sombrio, quase como um mini-filme de terror escondido dentro da comédia. A maioria das pessoas riu, algumas ficaram chocadas, outras disseram: "Isso foi um erro ou parte do plano?" Mas só os mais atentos vão entender o que realmente aconteceu ali. E se eu te disser que esse instante, que muitos ignoraram, é na verdade uma reviravolta insana que muda tudo o que sabemos sobre Zungo Barrigudo? É como se a piada escondesse um segredo, como se o nonsense tivesse uma lógica oculta que conecta todo o enredo. Talvez tenha sido fingimento, talvez tenha sido um sinal, ou quem sabe um aviso de algo ainda maior prestes a acontecer. Mas, antes de revelar esse detalhe escondido, precisamos voltar alguns segundos na cena, porque é lá que o mistério realmente começa. Se você também já passou por aquele momento em que sentiu que algo estava errado, mas ninguém ao seu redor percebeu, então vai entender exatamente o que está acontecendo aqui. Esse detalhe em 103 pode parecer pequeno, mas é justamente nessas pistas escondidas que a verdadeira história do Zungo Barrigudo ganha vida. E é por isso que eu quero você junto comigo nessa investigação. Se esse tipo de mistério também te prende, já deixa o seu like, porque cada curtida mostra que vale a pena trazer mais reviravoltas assim para você. E me conta nos comentários, você já viveu uma situação em que parecia que só você tinha notado algo estranho? Quero muito saber se não sou o único. E se ainda não faz parte dessa comunidade que adora rir, se assustar e se surpreender junto com Zungo Barrigudo, se inscreve agora no canal. Assim você não perde os próximos episódios e cada nova pista que vamos descobrir juntos. Afinal, só quem acompanha até o fim entende os segredos escondidos nessa história. Você lembra da sensação de assistir a uma cena e sentir que havia algo escondido ali, como se o riso e o susto estivessem mascarando um segredo? É exatamente isso que acontece quando chegamos ao minuto 103 da história de Zungo Barrigudo. Até esse ponto, tudo parece um daqueles momentos hilários e assustadores ao mesmo tempo, misturando drama exagerado e nonsense, como em um mini-filme de terror que faz a gente rir e ao mesmo tempo ficar desconfortável. Mas se você olhar com atenção, vai notar que a cena não é apenas engraçada. Ela carrega uma estranheza que incomoda, como se houvesse uma mensagem oculta. É curioso, porque o público inteiro comenta sobre a parte engraçada, mas poucos falam sobre aquele instante rápido que passa despercebido. Será que foi fingimento? Será que foi parte de um plano? Esse tipo de dúvida é o que mantém a gente preso, tentando entender se Zungo Barrigudo estava realmente vivendo aquele momento ou se escondia algo por trás. E é nesse detalhe sutil que a verdadeira reviravolta começa a se formar. Se você percebeu essa mudança no clima, comente aqui: "Eu vi o detalhe escondido." Até aqui, a cena parece apenas mais uma das tantas situações caóticas de Zungo Barrigudo, mas quando voltamos alguns segundos antes do 103, percebemos que o clima já estava diferente. O riso exagerado, o "oh não" repetido, a correria sem sentido, tudo isso parecia só parte do estilo nonsense que prende a gente. Só que de repente o tom muda. O olhar do personagem fica pesado, como se escondesse algo, e por um instante parece que a comédia está prestes a se transformar em um verdadeiro mini-filme de terror. Esse contraste entre o hilário e o assustador é o que faz a gente se sentir desconfortável e, ao mesmo tempo, curioso demais para parar de assistir. É como se a própria cena estivesse rindo da gente, convidando a enxergar o que a maioria não vê. Esse jogo de emoções rápidas é estratégico. Primeiro você ri, depois se assusta e então começa a desconfiar que existe um segredo escondido no meio da bagunça. E é exatamente nessa virada emocional
que tudo se prepara para o que vai acontecer no detalhe do minuto 103, a pista que muda toda a narrativa. E é justamente aqui que muita gente se engana. A maioria assiste esse trecho e acha que já entendeu tudo. Um gesto estranho, uma fala exagerada, talvez só mais uma piada de Zungo Barrigudo. Parece óbvio demais. E é por isso que quase todo mundo cai na armadilha da primeira impressão. É como quando você assiste a um plot twist e pensa: ah, isso foi só um erro de cena, mas no fundo, sente que tem algo a mais por trás. Essa é a falsa explicação, a cortina de fumaça que distrai os olhos para não perceberem o verdadeiro detalhe. O curioso é que o público até comenta sobre isso, rindo, dizendo que foi engraçado, mas poucos param para refletir no quanto essa coincidência é estranha demais para ser apenas acaso. Será que Zungo Barrigudo realmente se atrapalhou? Ou será que ele queria que todo mundo acreditasse nessa versão superficial da cena? Essa dúvida não é à toa. É o tipo de quebra de expectativa que deixa o espectador com a sensação de que está sendo enganado, como se houvesse algo bem maior escondido logo atrás daquele sorriso rápido. E quando a gente volta para o minuto 1:03, a verdade começa a aparecer. Agora chegamos ao ponto exato, 1:03. É nesse instante que o detalhe aparece, tão rápido que passa despercebido para a maioria. Enquanto tudo parece uma mistura de humor absurdo e drama exagerado, Zungo Barrigudo faz um gesto mínimo, quase imperceptível. Um olhar que foge da cena, um sorriso que some em menos de um segundo, uma sombra que não deveria estar ali. É nesse fragmento que a história muda de tom, revelando que talvez nada seja o que parece. O público costuma rir do caos, mas quem pausa a cena nesse instante sente algo diferente. Uma estranheza que incomoda, como se houvesse uma mensagem oculta esperando para ser decifrada. É o tipo de detalhe que separa quem só assiste por diversão de quem mergulha no mistério, tentando entender se foi um erro de produção, uma pista escondida ou até um sinal de que Zungo Barrigudo estava escondendo um segredo desde o início. Esse instante é tão poderoso porque quebra o ritmo esperado. Quando todos pensam que a piada é o foco, surge o incômodo silencioso que aponta para uma reviravolta muito maior. E se esse detalhe em 1:03 não for apenas um acaso? Quando paramos para analisar, surgem várias interpretações possíveis que deixam tudo ainda mais misterioso. Pode ter sido um erro de cena, algo que escapou sem querer e acabou criando essa sensação estranha. Mas e se não for isso? Talvez seja um plano secreto, um gesto proposital que antecipa uma traição, uma pista escondida de que Zungo Barrigudo nunca foi quem parecia ser. Ou, quem sabe, seja apenas um sinal emocional, a maneira inconsciente dele revelar que estava fingindo o tempo todo. Essa incerteza é o que prende. Cada pessoa vê a cena de um jeito, cada olhar cria uma teoria diferente. É como se o público fosse convidado a investigar, a montar o quebra-cabeça junto, a desconfiar até do que parece mais óbvio. E aí fica a pergunta inevitável. Você acha que Zungo Barrigudo estava realmente sendo sincero ou apenas interpretando um papel dentro da própria história? O detalhe é pequeno, mas abre espaço para uma infinidade de interpretações que podem mudar todo o rumo da narrativa. E é nesse ponto que a tensão começa a crescer de verdade. Porque se o detalhe em 1:03 realmente carrega um significado oculto, então toda a cena deixa de ser apenas engraçada ou assustadora. Ela se transforma em um sinal de algo muito maior. Imagine, se aquele olhar rápido ou aquele gesto estranho não foi por acaso, significa que o destino de Zungo Barrigudo pode estar ligado a uma trama secreta que ninguém tinha percebido até agora. De repente, cada riso vira suspeita, cada silêncio parece carregado de segundas intenções. E o que antes parecia nonsense começa a ganhar contornos de plot twist insano. É como se estivéssemos assistindo a uma armadilha ser montada bem diante dos nossos olhos, mas só quem presta atenção consegue enxergar. A sensação de desconforto aumenta, o coração acelera e a pergunta fica martelando: se esse detalhe muda tudo aqui,
O que mais pode estar escondido nas próximas cenas? A cada segundo, a história se torna mais densa, mais sombria, e nos dá a certeza de que Zungo Barrigudo nunca esteve tão perto de uma revelação perigosa. E agora chegamos ao ponto mais inquietante. Se um simples detalhe em 103 já foi capaz de virar a história de cabeça para baixo, o que dizer do que ainda está por vir? Essa é a magia das reviravoltas. Elas não entregam tudo de uma vez, apenas deixam pistas espalhadas, obrigando a gente a desconfiar de cada gesto, cada riso, cada silêncio. É como se Zungo Barrigudo estivesse nos conduzindo por um jogo psicológico, rindo na nossa frente enquanto esconde algo muito maior por trás. E o mais perturbador é perceber que nada é acidental. Cada frame pode ser um aviso, cada expressão pode ser um recado oculto. E quanto mais prestamos atenção, mais descobrimos que não sabemos nada. Se esse instante em 103 já bagunçou todas as nossas certezas, imagina o que vai acontecer quando chegarmos em 217. É ali que a próxima pista aparece, e quem assistiu até aqui não pode perder, porque o que está prestes a ser revelado vai mudar para sempre a forma como enxergamos Zungo Barrigudo. Se você chegou até aqui, é porque sentiu algo diferente nesse detalhe em 103. E isso significa que você faz parte do grupo que realmente enxerga além da superfície. Então, não deixe essa conexão se perder. Se inscreve agora no canal para continuar recebendo cada nova pista, cada reviravolta e cada segredo escondido da história do Zungo Barrigudo. E eu quero saber se essa mensagem falou com você. Então comenta aqui embaixo, eu recebo. Assim eu sei que você está junto comigo nessa jornada e pronto para descobrir o que ninguém mais percebeu. Ah, e não esquece de deixar o seu like, porque isso mostra que você quer mais mistérios, mais emoção e mais reviravoltas insanas. E agora, se você quer realmente entender até onde essa história pode chegar, não perde tempo. O próximo vídeo já está na tela. Clica aí e continua comigo, porque o que você vai ver a seguir vai explodir a sua mente.